querida aluna, aqui é o professor Fábio de volta para a gente continuar resolvendo as questões aqui do processo seletivo da Fundação Matias Maquiliniani 2022. Já peço, se você é novo aqui no canal, já se inscreve no botão aí embaixo. Terminou o vídeo aqui, terminou a resolução, gostou, curte aí, se não gostou, curte também, escreve aí embaixo aí se tiver alguma dúvida e continue ajudando a gente aí a compartilhar conhecimento com nossos vestibulandos e agora mini vestibulandos no nosso estado do Amazonas, tá bom? Então, agora a questão que a gente vai resolver é a questão 84, uma questão de gráfico. E a gente não pode viver, estudar física ou matemática ou química ou qualquer disciplina sem saber interpretar gráfico. Tem que saber interpretar gráfico. E diz o seguinte, usando o aplicativo de smartphone que serve... antes de eu continuar aqui, para acompanhar as resoluções, eu coloquei no link na descrição a prova, né? A prova tá aí, a prova de física tá aí no link da descrição aí embaixo. E o gabarito também. Então, antes de iniciar a resolução, já baixa a prova e dá uma olhada aí nas questões aí, olha o gabarito também, olha tudo aí, para ficar mais proveitoso a resolução, tá? Usando um aplicativo de smartphone que serve para medir a aceleração, um estudante pensou no seguinte experimento. Para determinar a razão entre as massas desconhecidas de dois objetos, colocando o celular sobre cada objeto e puxando o sistema com ligas de elástico, poderíamos observar o comportamento da aceleração de cada um deles, aumentando o número de ligas em uma superfície de atrito. Atrito desprezível, não tem atrito, totalmente lisa. Sabendo que não havia um dinamômetro para medir força, o estudante decidiu usar a unidade de força exercida sobre cada sistema, que é o objeto e celular, como sendo o número de ligas, ou seja, para cada número de ligas ele tinha um número correspondente aqui no gráfico no eixo horizontal, que tem forças, aí tem entre parênteses, número de ligas, tá? Realizando todas as medidas, o estudante obteve os seguintes gráficos, que são esses três. Eu tenho esse daqui que está em preto, que ele diz aqui que é o 1. Eu tenho esse outro aqui que é o azul, que ele diz que é o 2. E eu tenho o outro aqui em vermelho, que ele diz que é o 3. Então isso aí tudo tem que ser observado. A razão entre as massas dos objetos 1 e 3 é dada por, olha só. Aqui está dizendo que a aceleração ela é múltipla, é tudo múltiplo, né? De A. Aqui, eu tenho aqui que esse 3, ele está relacionado exatamente aqui com 2A, tá? E é o que eu falei, a prova está aí no link da descrição, qualquer coisa, baixa ela aí e acompanha, junto com o gabarito, dê uma olhada. O 3 está no 5 daqui, né? E no 2. O 2, ele está no 5 e no 5 aqui, ó. E o 1, ele está no 2 e no 5. A questão só quer saber qual é a razão entre as massas 1 e 3. Vamos pensar assim, ó. No eixo vertical eu tenho o eixo das acelerações, que é tudo múltiplo do A. No eixo horizontal eu tenho as forças, que é o número de ligas, é a quantidade de ligas. Aqui eu tenho 2 ligas, aqui eu tenho 5 ligas. Se a gente for prestar atenção aqui, a gente pode ter certeza que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Fábio, o que isso tem a ver? Para a gente tirar a informação do gráfico. Daqui eu tenho que a massa vai ser igual a força resultante dividido por A. Se eu inverter os dois lados, eu tenho que 1 sobre a massa vai ser igual a aceleração sobre a força resultante. Fábio, para que tu tá fazendo isso aí? Vocês vão já ver para quê. Vou colocar aqui, ó, 1. Vamos já ver para quê. Aí o que acontece? A questão, ela quer a razão entre as massas 1 e 2, né? As massas dos objetos 1 e 3, né? 1 e 3. Vamos atacar o 1 primeiro. Se eu for olhar o 1 aí, né? Eu tenho aí para o corpo 1, né? Para a massa 1, vou colocar assim, para a massa 1. Para a massa 1, eu vou ter o seguinte, para a massa 1. Eu vou ter aqui que eu tenho um ângulo, que é a reta aqui da 1 faz, com relação à horizontal.
E esse ângulo vai ser o θ. A tangente de θ vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, ou seja, das acelerações aqui. Ou seja, para o 1 eu tenho aceleração 5A, né? Tem aceleração 5A, de cateto oposto, que é essa altura aqui. E o adjacente aqui eu tenho 2. Eu tenho 2. Isso daqui, ó, é numericamente falando, isso daí, A1 sobre M1. Fábio, como é que tu sabe disso? Porque, na verdade, existe o gráfico da força em relação à aceleração. Força em relação à aceleração. Normalmente, esses gráficos são dados aqui. No eixo vertical é o eixo das forças. E no eixo horizontal é o eixo das acelerações. Está invertido. Por isso que aqui ficou invertido, tá? Então, daqui eu tenho que o M1, vai ser igual, ó, a 2 sobre 5A. 2 sobre 5A. Fábio, o que seria isso aqui? Isso aqui é a relação de aceleração e força para a massa 1, tá? Para a massa 1. E a 3, Fábio, que é o que a questão quer. Vamos para 3, então. Eu tenho aqui, ó, para a massa 3. Para a massa 3 aqui, ó. Eu tenho de novo agora, eu tenho outro ângulo para 3. Para 3, essa daqui, ó. Eu tenho esse ângulo menor aqui, ó, que eu vou chamar de gama. Vou chamar de gama para 3. Então, o 1, que é o que a questão está querendo, e o 3. Então, tem aqui, ó, que a tangente do ângulo gama vai ser igual numericamente, né? Sempre numericamente, ao 2A aqui, 2A, dividido aqui pelo adjacente, que vai ser 5, que é o número de ligas. Que isso daqui vai ser numericamente, obviamente, igual a massa 3. Que no final das contas eu tenho que massa 3, invertendo os dois lados ali, né? Invertendo os dois lados, eu tenho 5 sobre 2A. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é A3. Agora, olha só. Eu tenho a relação 2 e a relação 3. A questão, ela quer uma razão. Quando a gente quer razão, divisão, relação, fração, é tudo farinha no mesmo saco, tá? E já deve ter notado também que a física acabou faz tempo, né? A física só consistia na análise do gráfico. Aqui é só manipulação algébrica. Então, eu quero aqui uma razão entre 1 e 3. Razão entre 1 e 3, eu vou dividir, ó, vou colocar assim, ó, vou dividir as equações, isso é uma forma bem mais elegante de resolver, dividir uma equação pela outra. Como ele quer 1 por 3, eu vou dividir 2 por 3. Equações 2 por 3. Dividir as equações 2, equação 2 pela 3. Quando a gente vai dividir equações, a gente divide membro a membro. Então fica aqui, ó, M1 sobre M3, tá? M1 sobre M3, que já está na ordem já da resposta que a questão quer. M1 é isso aqui, ó, fica do jeito que está, divisão de frações. Todos vocês sabem, se não sabe, estão errado. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Eu multiplico pelo inverso da segunda, vai ficar 2A sobre 5, né? Isso aqui invertida. Aí daqui não é tão difícil de ver que eu posso mandar embora esse A aqui com esse A de cá. E o que vai me sobrar? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. No final das contas, eu tenho que M1 sobre M3 vai ser igual, ó, a 4 sobre 25. Isso é a razão que a questão quer. Aí, ó, aí está. Então, a razão entre M1 e M3 é 4/25 avos, que isso está exatamente na letra D. Letra D de dianteiro, sempre na dianteira. Nossos alunos é sempre na dianteira. Tá aí, ó, pronto. Letra D. Como vocês podem estar vendo, ter observado aí, a questão ela é algébrica. Basicamente ela é algébrica. A física,
ela terminou ali na análise do gráfico. Depois que a gente terminou de analisar o gráfico, virou manipulação. Fábio, mas aqui nessa parte que tu colocou 2 e 3, eu poderia igualar, eu poderia substituir? Poderia. Eu só fiz desse jeito porque eu enxergo como sendo mais, digamos assim, elegante quando você divide uma equação pela outra. Fica até mais bem apresentável, por exemplo, né, se tu for fazer uma prova na escola, para o teu professor corrigir. Ele rapidamente ele entende o que tu fez. Até porque tu fez de uma forma mais clara possível, porque dividir uma equação pela outra eu vejo que seja mais clara possível do que estar substituindo. Eu pelo menos vejo assim, tá? Então tá aí, questão 84. E peço, se você gostou da iniciativa, curte o vídeo de novo, reforçando aí, curte o vídeo, compartilha com os colegas que estão estudando aí para fazer essas provas. Não que esteja somente para fazer a prova da fundação, não é só isso. Que está estudando física, que está na escola, que até para quem está no ensino médio já, que eu tenho um bocado de aluno que está no ensino médio, que já terminou o ensino médio, que de certa forma essas questões aqui, elas estão nível UEA, elas estão do nível da UEA, essas questões aqui da fundação. Então, é um ótimo exercício para quem está prestando vestibular para essa instituição aí também. Tá bom, meus queridos? Então, forte abraço, até mais, até a próxima questão. Tchau!